Um encontro casual que se transforma em uma paixão arrebatadora. Dois jovens de origens muito diferentes que ainda têm um oceano a separá-los. Coragem, covardia, ódio, manipulação, dor, tristeza, amor. São temas caros a esse livro, do qual nós vamos falar hoje, que é O Rio Entre Nós, do Thiago Zanon, que saiu pela Quixote Mais Do. Roda a vinheta. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma história de amor que faz eclodir o melhor e o pior dentro de cada personagem. Continue aqui até o final do vídeo para ver a resenha completa e já peço de antemão aquele pacote enorme. Curtir aqui o vídeo, escrever nos comentários se você gosta desse tipo de história, se você já leu esse livro, é claro, para você se inscrever no canal e ativar as notificações também. Quanto mais tempo você passa no vídeo, quanto mais você interage, melhor pra gente. Se você compartilhar então com seus amigos, melhor ainda, não custa nada pra você e pra gente vai ser uma joia de presente, porque quanto mais pessoas interagirem, a plataforma que vai entender que o canal é importante e vai indicar o conteúdo para mais pessoas. Thiago Zanon, além de escritor, é formado pela Faculdade de Administração e Economia da USP. Paulistano, Zanon também é mestre em Engenharia pela UFSCar. O Rio Entre Nós é seu primeiro livro, foi publicado por editoras associadas Quixote Mais Do e tem em torno de 270 páginas. E, gente, tem uma letra azul, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Vamos ver se a câmera capta. Isso é uma delícia para ler. A narrativa desse livro foca em Alexandre, que inclusive é o narrador do livro. Ele é um estudante de medicina em São Paulo e ele é oriundo de uma família, gente, muito rica, tá? Aqui eu não tô falando de classe média, não. É gente muito rica, com muitas posses, poderosas e com braços, com tentáculos ali que se estendem por figuras públicas, políticas, inclusive membros do governo. O pai dele mesmo construiu esse império e administra esse império, enquanto o filho decide fazer medicina. Aliás, é porque só poucas profissões poderiam interessar para a família de tão alto nível como a deles. E o Alexandre, ele não tem a menor intenção de continuar esse império, apesar do pai ficar insistindo que ele vai herdar tudo aquilo, né? Ele não tem a menor interesse, né? Só que ele tá um pouco perdido também, porque ele tá ali na faculdade de medicina, ele não sabe, vai chegar a época da residência, ele não sabe no que ele vai se especializar, e ele tira um tempo com um amigo para fazer uma viagem para a Europa, passa por algumas cidades e ele vai para Praga, e em Praga é que a vida dele muda completamente. Isso acontece mais ou menos no início dos anos 90, e o Alex, né, o Alexandre, ele conhece o Sebastian e se apaixona perdidamente por ele, e também acaba recebendo essa paixão de volta, ou seja, os dois se apaixonam perdidamente, e assim, ao longo de todo o livro, ao longo de toda a história, Alexandre e Sebastian vão se encontrar e se separar inúmeras vezes, e é dentro desse jogo de idas e vindas, do relacionamento meio doentio, meio louco, meio entregue, que eles se entregam e se recusam ao mesmo tempo, é que o livro vai caminhar. É nessa esteira que... nessa esteira não, melhor. Nessa corrente do rio que vai ser conduzida a narrativa. Eu falei de loucura, desejo, né, gente? É sempre de maneira muito intensa. Não tem muito meio termo para eles. Ou é 8 ou 80. Ou é um desejo, ou uma entrega, uma luta, ou é uma raiva, uma briga, um desejo de separação, chega quase que odiar um outro. Então eles não têm muito meio termo, a relação é muito espinhosa. Os dois são muito diferentes, né, gente? Um mora no Brasil, um é brasileiro, outro é tcheco, e mais do que isso, o Alex, ele é de uma família muito rica e muito importante. Isso dá a ele uma visão de mundo e uma atitude específica. Já o Sebastian é de família pobre, apesar de ser europeu, né? Ou seja, não existe só riqueza na Europa, tem pobreza na Europa também. E ele é de uma família muito humilde, e assim, tem a questão da sexualidade deles. O Alex, apesar de ser de uma família muito tradicional,
que construiu um império, e o pai pensando no filho, no único filho para herdar o império, o pai e a mãe parecem aceitar muito de boa o fato do Alex ser homossexual. E o pai fala, você case com quem quiser, durma com quem quiser, eu quero um filho, eu quero um herdeiro, eu quero que você tenha um filho biológico para continuar né, a nossa estirpe, assim. Então, assim, ok pra ele, né? Não que ser homossexual seja uma coisa simples no Brasil, mesmo um Brasil contemporâneo com tantas conquistas que nós já tivemos, né? Que a sociedade já teve, né? Que várias dessas ditas minorias ou grupos conseguiram, né? Então, assim, nós enquanto sociedade evoluímos já, mas ainda assim é muito difícil. Só que ele tá meio protegido ali, ele tá numa classe alta mesmo. Já o Sebastian mora na Europa, ele é de família humilde e tem um problema também de autoaceitação com a própria sexualidade, de como o pai dele ou a família vai entender a questão da sexualidade dele. Então já está instaurado um problema, porque ele quer, e eu acho muito legal isso da parte de Sebastian também, ele quer construir tudo da maneira dele. Ele quer construir uma carreira, ele não quer assistencialismo do namorado rico, ou né, seja o que for esse... Não dá pra rotular os dois, porque vão e vêm o tempo todo, né? Mas desse companheiro dele, ele não quer assistencialismo barato, ele quer, pelas forças dele, conseguir construir alguma coisa. Ele é estudante de gastronomia, ele é chefe, trabalha em restaurante, então ele é um cara muito bom, assim. Só que ao mesmo tempo ele também é muito orgulhoso, porque ele podia aceitar ajuda em alguns momentos, né? Então, assim, é nessa briga aí que se situa a história dos dois. E às vezes passam anos sem se encontrar, gente. Assim, depois desse primeiro encontro, o Alex volta pro Brasil, eles ficam anos sem se ver, e ele vai ter um relacionamento duradouro com outro cara, mas assim, sempre guardando na mente dele, no coração dele, o Sebastian, né? E ele tenta se reaproximar algumas vezes, eu não vou dar muito spoiler aqui, porque há várias vezes sim que eles se reencontram, mas eu não vou contar tal, a casualidade dos encontros, ou de como isso aconteceu, de como houve novas brigas, né? Vamos deixar por aqui para não estragar a leitura de vocês. E ao mesmo tempo que tem esses relacionamentos, que lembra do Sebastian, o Alex, que é o protagonista do livro, ele tem que se dedicar à carreira, à residência, né, à especialização dele, as bebedeiras dele, as festas, a relação com a mãe, que é uma figura que vai se apagando, a figura do pai impositiva, a questão da herança, etc. Posso dizer, gente, que o livro tem uma narrativa que flui, a escrita é muito boa, ela é bem articulada, não é nada muito forçado, em alguns pontos eu acho, mas no geral não. Então você consegue mergulhar na narrativa e você consegue acompanhar até com um certo interesse, tipo assim, o que vai rolar aqui, né? O que vai acontecer com a vida desses caras? Como eu disse, a edição tá linda, não só a capa azul, tudo combina, né? Tem um oceano que separa, o azul, rio, a cor azul da capa, letra azul. Então assim, tem todo um projeto aqui estético que dialoga com a narrativa, e eu achei muito bonito, e a leitura fica muito confortável, gente, é muito gostoso de ler. Traz discussões muito interessantes e na maior parte, gente, eu acho, sem muito moralismo, assim, né? Fala sobre amor, aceitação, relacionamentos, sexualidade, dinheiro, poder, herança, família. São temas que estão, assim, pincelados ao longo do livro. Há alguns momentos ao longo do livro que se vai para outro país, né? Tem o caso de Praga, que eu não conheço, mas parece ter sido bem descrita. E tem parte de Paris eu conheço e me pareceu também, assim, bem retratada, apesar de eu não conhecer especificamente ali o local. Então, assim, a questão do espaço tá muito bem feita também. Dito isso, gente, como sempre, eu sempre também coloco alguns pontos negativos, e com o livro aqui não vai ser diferente. E é claro, trata-se de uma opinião, apenas a minha opinião, e nem o autor, nem a editora precisam concordar, nem o leitor precisa concordar, né? Se você já leu esse livro, você pode discordar de mim, mas são coisas que me incomodaram, e eu vou falar um pouquinho no vídeo. O que mais me incomodou no livro foi o tom, gente. O tom de um derramamento, de uma pieguice, de um exagero sentimental.
Não que eu seja contra amor, né, gente? Ou que eu não quero ver numa literatura uma relação homossexual. Longe disso. Li vários livros, né, que têm relações homossexuais muito bonitas, muito bem descritas. Essa, até certa parte, é também, né? Mas eu acho que há coisas que beiram, assim, clichê, a pieguice, esse derramamento de sentimentos dos personagens. O Alex parece que ele tá morrendo, tem hora, assim. É claro, todo mundo já viu uma paixão que talvez te tire do prumo, assim, né? Mas, assim, eu achei o tom exagerado demais do começo ao fim nesse sentido, né? Então, assim, eu não gosto muito de quando a coisa é nesse nível. Por quê tô dizendo isso? Porque o livro é bom. E eu acho que o livro cai quando faz isso. Isso tá direto, isso a gente vê direto nesses livros hot, erótico, que sai aí de jovem adulto, né? Esses livros aí, assim, eu não vou nem questionar porque são livros que têm narrativas muito pobres. Esse não, esse é muito bom. E eu acho que esse derramamento sentimental, ele destoa do livro. Eu não duvido que o Alex tenha amado Sebastian, mas eu acho que principalmente o Alex, pela vida dele, pela maneira que ele foi criado, ele trata o Sebastian como objeto, sim. Por mais que ele tente falar que não. Tudo bem, ele é um personagem, ele pode fazer isso, a gente pode criar o personagem mais escroto possível, né? Para colocar na literatura. Tudo é possível enquanto personagem, desde que ele se sustente. O que eu acho é que, assim, talvez o problema é como você faz esse personagem, desenvolve esse personagem, né? Recentemente, eu estive num clube de leitura para falar intermediando da bate-papo entre um clube de leitura, os Bons Casmurros de Maringá, que é a cidade onde eu morava até pouco tempo atrás, com o escritor Rafael Galo, que escreveu Dor Fantasma, que ganhou o prêmio Saramago. Rafael Galo estava no encontro, e aí eu fiz a mediação. E ali eu disse uma coisa, que o personagem dele não podia se redimir, né? E é um personagem realmente assim, horrível, horrendo, enquanto pessoa, um caráter horrível. E ele não podia ter um fim bom, né? Ter um fim bom depois daquilo tudo seria assim muito, muito frustrante. E é a mesma coisa que eu penso aqui, e a mesma coisa que eu já tinha ouvido um comentário para falar, por exemplo, daquela série derivada do Breaking Bad, gente, o Better Call Saul. O Saul, que ele faz aquela tinta de bom moço, mas na verdade ele é um FDP, né? E ele não podia se dar bem no final, não podia terminar com uma mensagem boa nesse sentido. De que com aquela tintazinha, aquela carinha de bom moço, terminasse bem. Eu acho que o Alex aqui, ele terminou bem até. Não que eu acho ele uma pessoa escrota ao nível do Saul Goodman ou do professor Rômulo, do Dor Fantasma. Mas eu acho que ele meio que se safa de ter provocado tudo que ele provocou na vida do Sebastian. Assim. Eu acho que o Sebastian também errou, ele não é perfeito, ele teve seus erros, mas eu acho que é mais aceitável um Sebastian do que um Alex. Eu acho que tô falando como se fosse estrangeiro, né? Alex, Alexandre. E eu acho que, assim, exagerou um pouquinho na tinta aqui o autor, e eu acho que o final pra ele não foi, assim, bom, não. Ele devia pagar um pouquinho pelos pecados dele. E me incomoda também essas narrativas em classe alta, não que não possa ver personagens milionários, né? Mas assim, eu não sei, me incomoda um pouco da maneira como é tratada, da maneira como o personagem é feito, como é conduzido, como ele mora num palacete e tenta passar, ele e o pai tentam passar imagens, inclusive, de pessoas boas. Não que todo rico seja mal, sabe? Mas eu não sei, assim, essa construção da família me incomodou um pouco, apesar de entender a questão do império construído. E no final, né, gente, dá um plot ali em relação a isso, que é pancada. Outra coisa, o livro vai e vem muitas vezes. Em alguns momentos a gente se sente um pouquinho perdido. Tá falando dos anos 90, tá falando de 2000 e pouco, tá falando de agora, tá falando de quando? Tá, depois de um certo tempo você pega o jeitão, mas assim, tá um pouquinho, em alguns momentos fica um pouquinho confuso. Mas tá bom, talvez eu esteja exagerando um pouco, porque na verdade eu gostei muito do livro, sim, apesar dessas críticas. E quem me acompanha aqui sabe, a gente sempre faz uma leitura de um trecho do livro. Vamos lá? A gente ama algumas vezes, hoje eu sei. Eu não amei só Sebastian, embora que só tenha amado Sebastian. Existe um amor, e depois todos os outros são mais ou menos bege,
como se a lente pela qual os víssemos passasse por algum tipo de mácula, que torna todas as emoções menos potentes entre o amarelo e o marrom. É triste pensar que eu também posso ter sido bege para alguém. Creio que a gente vive mais tempo do que precisa. Seria suficiente um amor, uma paixão inigualável e teríamos provado a vida. A busca incessante que se segue é frustrante. Depois da primeira vez, as músicas não mais nos tocam do mesmo modo, a poesia se esvazia. Olho a paisagem que se estende quase a perder de vista. Neste lugar, cenário inseparável do meu pequeno drama, e penso que todo o tempo que não passei com Sebastian foi um tempo em busca daquilo que o mês de abril de 94 me deu. Minha vida durou 2 dias. O resto foram os créditos de um curta, que se alongam mais que o filme. Tudo isso pode soar ridículo hoje, pois seria de se esperar que, após tantos anos, fosse apenas uma imagem no passado. Não é. É minha vida. Eu sou aqueles 2 dias. Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado da resenha. Espero que vocês leiam Rio Entre Nós. Se você leu, inclusive discorda de algumas coisas ou concorda com algumas coisas, elogios e críticas, né? Escreva aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho sobre o livro, beleza? E vão lá dar um apoio pro autor, pra editora e comprem o livro, tá? E é isso, pessoal. Então, assim, ajude o canal, interaja. Tem alguns links aqui na descrição do vídeo. Se você se interessar, clica lá pra conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. E é isso. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.